Terroristas e ocupantes executaram com um drone 2 civis idosos que estavam com uma bandeira branca. As maiores refinarias de petróleo da Rússia estão pegando fogo novamente, enquanto as forças especiais do GUR invadem a Crimeia. Budanov, Pokrovsky, surgiram imagens da operação das forças especiais ucranianas. A intensificação dos partisas na Rússia, sabotagens em massa se espalharam por todo o país. A Rússia está comprando componentes ocidentais para desenvolver seu setor nuclear, driblando as sanções. Haverá mais Shahads e eles serão mais inteligentes. A Rússia está aprimorando seus drones de ataque e, para isso, conta com a ajuda dos Estados Unidos. Putin quer governar até os 97 anos, mas, por via das dúvidas, já está preparando seu filho de 10 anos para a cadeira de presidente. Olá, meu nome é Yulia Koka e agora vamos às principais notícias. Mas antes de tudo, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. Já faz várias noites seguidas que os russos estão literalmente vivendo noites de fogo. Basta olhar essas imagens impressionantes da refinaria russa e da fábrica petroquímica Sibur. E aqui já são imagens do ataque noturno de bons drones à fábrica petroquímica na República do Bashortostan, na cidade de Sibur. Selikamat. Os russos, claro, disseram que derrubaram tudo. E aqui já são imagens da Crimeia ocupada e mais um lote de equipamentos militares caros sendo desmilitarizados. Como resultado, destruíram uma estação russa de radar multifuncional e o equipamento do sistema de fornecimento autônomo de energia do complexo. Noites assim já estão se tornando comuns para os russos. E em Sevastopol, pegou fogo um pequeno navio russo de guerra antissubmarino do projeto 1124M Albatros M. Isso foi relatado pelos canais locais. No dia anterior, ficou-se sabendo sobre um incêndio em um dos navios da frota do Mar Negro da Rússia. Mais tarde, ficou claro que se tratava exatamente do navio NPK do projeto 1124M Albatros M, que faz parte da frota do Mar Negro da Rússia. Mas a verdadeira cereja do bolo foi o ataque da Marinha da Ucrânia, que atingiu unidades de elite das forças especiais russas que estavam na plataforma de perfuração Osebajo no Mar Negro. Na plataforma de perfuração Osebajo no Mar Negro. Além dos equipamentos técnicos de reconhecimento e vigilância dos ocupantes russos, uma equipe inimiga de mísseis antitanque também foi destruída. Qual exatamente foi a unidade especial atingida, não foi especificado. Mas, como sabemos, o comando russo não comenta as informações sobre perdas. E agora, sobre a situação na linha de frente. Em Pokrov e Minograd, continua a operação de limpeza dos ocupantes. Isso foi informado pelo 7º Corpo de Assalto Aerotransportado. Eles acrescentam que, nos últimos dias, as forças de defesa criaram condições para cumprir as tarefas de reforço das tropas em nossa área de responsabilidade com pessoal e equipamentos adicionais. Os militares também relatam que o inimigo está nos arredores sudeste de Minograd. No entanto, o número total de soldados inimigos é pequeno, cerca de 10 pessoas. O trabalho para eliminá-los continua. E veja como os russos agem em relação aos civis na região de Kharkiv. Lá, os ocupantes executaram com drones 2 homens idosos civis que caminhavam com uma bandeira branca. Eles também estavam com um cachorro, que também foi morto. A Rússia é um país de terroristas, e isso é mais uma prova disso. Ao mesmo tempo, o presidente Zelensky declarou que a operação em Kupiansk ainda continua, mas que tudo será limpo. Zelensky também falou sobre outros acordos. 30% de todas as operações de combate ocorrem em Pokrovsk, e 50% de todos os destacamentos da KAB estão em Pokrovsk.
Além disso, as forças armadas da Ucrânia bloquearam uma estrada importante no saliente de Dobropilia e assim o grupo inimigo corria o risco de ser dividido. A informação foi divulgada por uma fonte ucraniana. Militante. Os intensos combates continuam neste momento no saliente de Dobropolski. Na sequência de ações inimigas ativas, as unidades das forças de defesa da Ucrânia realizaram uma série de contra-ataques locais e avançaram para sudoeste a partir de Volny Novichakov. A informação foi posteriormente confirmada pelo comandante-em-chefe SYRSKY. No total, durante a operação perto de Dobropoli, foram libertados 188 quilômetros quadrados. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e enfrentam uma enorme horda que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não for possível ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Ótimas notícias. Agentes do movimento de guerrilha Wagner realizaram uma sabotagem bem-sucedida na cidade russa de Kursk. Um armário de relés na torre de comunicação local pegou fogo. Isso foi relatado no canal do Telegram do Wagner. O ataque a um objeto de infraestrutura crítica paralisou instantaneamente o funcionamento das comunicações militares e a transmissão de dados operacionais na região de Kursk, que é uma das principais regiões fronteiriças da Rússia. Os guerrilheiros destacaram que essas ações demonstram que a retaguarda profunda da Rússia já não é mais segura. Mas isso ainda não é tudo. Os guerrilheiros do Atas destruíram um veículo de comunicações do exército russo no aeródromo de Rostov-Dudon. Este equipamento é um importante centro de comunicações militares que coordena a aviação. O aeródromo pertence à 229ª Base Aérea do 4º Exército das Forças Aeroespaciais e de Defesa Aérea do Distrito Militar do Sul da Rússia. Os partidários especificaram que a estrutura da antena da estação de retransmissão de rádio R417 Ambajita na base foi destruída pelo fogo. K+4310. Segundo a ATSH, esse equipamento garantia a coordenação de voos e a transmissão de dados entre as unidades da região. Bom, isso é a cereja do bolo. Partidários da ATSH relataram ataques contra o FSB em Briansk, especificamente durante uma operação noturna. Um transformador de força que alimentava o prédio da administração regional do FSB na região de Briansk foi desativado. Por causa disso, segundo os partidários, o centro ficou temporariamente sem energia durante uma inspeção programada vinda de Moscou. A declaração destaca que, durante a operação, reinava o caos no local e o trabalho de coordenação da transmissão de mensagens foi paralisado. Bom, o que posso dizer? Queime forte para não se apagar. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer e, enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Os soldados das Forças Especiais do GUR continuam realizando operações de combate em Pokrovsk, na região de Donetsk. A inteligência ucraniana mostrou imagens únicas da operação que está acontecendo agora na cidade. A operação de combate em Pokrovsk, na região de Donetsk, está sendo realizada pelos soldados da Unidade Especial Timur do GUR do Ministério da Defesa da Ucrânia. No vídeo divulgado, é registrada a aterrissagem das tropas do GUR e a destruição das posições das forças vivas das unidades de ocupação russas. Um dos episódios mais perigosos mostrados no vídeo é considerado o desembarque do grupo de reconhecimento sem paraquedas, bem no meio da zona de combate ativa. Os trechos filmados da cabine do helicóptero mostram como as tripulações voam em altitude mínima para evitar serem detectadas por drones FPV e sistemas de defesa antiaérea. No solo, os soldados imediatamente tomam posições e iniciam ações de assalto. Curiosamente, os analistas de código aberto do projeto Cyberborozan conseguiram geolocalizar todos os ataques mostrados no vídeo do GUR durante a operação em Pokrovsk.
Segundo especialistas, todas as ações acontecem no território da fábrica Elektro de Vigatel, na parte noroeste de Pokrovsk. Mais detalhes sobre o que está acontecendo agora em Pokrovsk na nossa reportagem. De fato, o inimigo está sendo registrado em quase todos os bairros e distritos da cidade. A direção mais difícil, SYR-SKY Budanov, já está lá. A direção de Pokrovsk continua sendo o ponto mais quente do confronto, mas, segundo SYR-SKY, a cidade resiste. Na aglomeração Pokrovsk-Mirnograd, nossos soldados têm que conter a pressão de um agrupamento inimigo de milhares de homens, que continua tentando se infiltrar nas áreas residenciais e cortar nossas rotas de abastecimento. No entanto, não há cerco ou bloqueio de cidades. Estamos fazendo todo o possível para garantir a logística. Mas, quão perto estão os inimigos de cercar ou bloquear a cidade? Formalmente, a cidade não é cercada. Bem, formalmente, sim, de fato, ele não está cercado. Mas, na prática, o céu está praticamente fechado. Na prática, levar equipamentos, munições, pessoas para lá ou trazer pessoas de volta está se tornando praticamente impossível. E qualquer transporte rodoviário que tente passar por essa estrada será inevitavelmente atingido. A largura do gargalo para fechar completamente esse cerco é de cerca de 5 km. Perto de SYR-SKY também foi visto o chefe da GUR, Budanov. Supõe-se que ele esteja participando pessoalmente da coordenação da defesa. O Sr. SYR-SKY foi até lá apenas para mostrar que não há cerco. Ou seja, ele deu um tapa de luva em todos os propagandistas russos. Ele foi até o local e mostrou para todos que não há cerco, não há anel. Mas, de novo, não sabemos até que ponto ele entrou na cidade. Mas, ainda assim, a principal tarefa é outra. A questão não é segurar a cidade. A questão é ganhar tempo e permitir que nossos militares saiam desse bolsão. Especialmente mais ao sul, no fundo desse bolsão, se olharmos para ele, lá também estão nossos pelotões, nossos soldados. Dar a eles a chance de sair do cerco e, se possível, claro, retirar o máximo de equipamentos, veículos e todo tipo de armamento. Sabe-se que Budanov comandou a operação aerotransportada do GUR, em Pokrovsk. Agora, grupos combinados das Forças de Operações Especiais, VST, SBU e outras unidades das Forças de Defesa da Ucrânia estão atuando lá. Não se trata de parar completamente o avanço do exército russo apenas com os combatentes do GUR. A questão é ganhar tempo. 1 dia, 2, 3, talvez uma semana, até que nossos militares consigam sair desse cerco mais rapidamente. Mesmo assim, a situação em Pokrovsk não impede que os militares ucranianos consigam eliminar com sucesso os ocupantes na cidade, um por um. Os militares ucranianos mantêm a cidade há mais de 13 meses, desde o momento em que, segundo o plano dos russos, ela deveria ter caído. Mas a Ucrânia não será derrotada com a perda da cidade. A Ucrânia ganhou tempo aqui, para si mesma e para os europeus. Ou seja, nesses 13 meses, ganhamos tempo na produção de armamentos, no reequipamento, em algum momento até na revisão da estratégia. Os russos, sem exagero, perderam tempo, ou seja, eles desperdiçaram tempo. Sim, eles vão tomar conta desta cidade, não sei, esta semana, na próxima semana, no final do mês, e ficarão terrivelmente felizes com isso. No entanto, por que a Rússia intensificou sua ofensiva nessa área específica agora? Pokrovsk simplesmente deixou de ser mencionada nos relatórios constantes enviados ao Estado-Maior russo, ao Kremlin. Acho que alguém lá perdeu a paciência e disse, e até quando isso vai continuar? Vocês já estão há 13 meses rodando em volta disso e não tem nenhum sucesso. Façam alguma coisa. E claro, os militares russos batem continência e estão prontos para sacrificar, sei lá, se precisar de mais 10 mil, vão sacrificar mais 10 mil soldados russos, só para mostrar resultado. Porque todo mundo entende perfeitamente, e se você entrega resultado, pode ganhar uma estrelinha de herói da Federação Russa ou as faixas de general. Agora o comando está jogando tudo o que pode. Para a Rússia, não existe o conceito de preço. Cada metro de terra custa milhares de corpos de russos. E tudo isso só para que o ditador do Kremlin possa marcar mais um ponto no mapa. A Rússia continua contornando as sanções para desenvolver armas nucleares. A comunidade internacional de inteligência Informe Napalm, em cooperação com o Centro Analítico de Cibersegurança Fênix, realizou uma operação de inteligência complexa e multinível contra o Bureau de Projetos Experimentais russo Autostron M, de construção de motores, que se especializa na produção de componentes para aeronaves e espaçonaves avançadas.
Entre eles, estão componentes para o novo bombardeiro estratégico do Complexo de Aviação de Longo Alcance de última geração Pozlanikon e para o caça multifuncional de quinta geração Su-57. Além disso, o OKBM desenvolve reatores nucleares para submarinos, mísseis de cruzeiro e o torpedo Poseidon. Assim, hackers vazaram mais de 10 gigabytes de documentos técnicos da empresa russa Ukadem. Os dados revelam a construção dos reatores, problemas de segurança e o uso de tecnologias ocidentais, apesar das sanções. Em particular, os equipamentos eram fornecidos por meio de intermediários da Siemens, Schneider Electric, Honeywell, além de empresas da China e da Índia. Os documentos já foram entregues aos serviços de inteligência da OTAN. O vazamento se tornou mais uma prova disso, do desvio sistemático das sanções e do uso de componentes ocidentais em projetos nucleares russos. Como resultado de uma operação de inteligência, foram obtidos acessos aos sistemas internos da empresa, além de documentação secreta, que durante muitos meses foi utilizada em benefício das forças de defesa da Ucrânia e dos países aliados. Esses documentos ajudaram a revelar muitas particularidades do funcionamento da empresa Russey. Em 23 de outubro de 2025, a OKBM foi oficialmente incluída no 19º pacote de sanções da União Europeia. Bom, o que posso dizer? Definitivamente, são boas notícias para nós e, claro, uma tristeza para a Rússia. E tomara que não seja a última vez. Deixa o like se concorda. A Rússia, em 2025, lançou 4 vezes mais Shahed do que no ano anterior. Quem informa isso é a Sky News. Segundo dados do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, neste ano os ocupantes lançaram mais de 44 mil drones do tipo Shahed e suas variantes. Os analistas destacam que o aumento de ataques em 303% cria uma pressão sem precedentes sobre o sistema de defesa aérea ucraniano. Neste ano, foi possível abater cerca de 64% dos drones, contra 68% em 2024, já que os ataques massivos sobrecarregam a defesa. Quanto mais drones a Rússia envia, mais difícil fica para o sistema de defesa aérea ucraniano interceptar todos eles. E quando os chamados drones suicidas conseguem passar, o dano é significativo e o número de vítimas pode ser alto. Os dados da missão de monitoramento dos direitos humanos da ONU na Ucrânia mostram as consequências devastadoras para os civis dos ataques de mísseis e drones da Rússia na Ucrânia neste ano. De janeiro a setembro de 2025, pelo menos 494 civis morreram por causa de mísseis e drones suicidas. Além disso, os russos aprimoraram os Shaheds. Agora eles estão ainda mais difíceis de interceptar. E o mais desagradável é que o lado americano está ajudando os ocupantes nisso. Detalhes chocantes a seguir. Além da guerra na linha de frente, há uma guerra tecnológica acontecendo. Nosso inimigo é muito, digamos assim, tecnologicamente perigoso, traiçoeiro e imprevisível, porque ele pode mudar tudo de uma hora para outra. Sistemas de comunicação, sistemas de comando e guerra eletrônica desempenham um papel importante. A questão principal é a complexidade, para saber como enfrentar o inimigo. As velocidades já não são as mesmas. O inimigo usa diferentes meios para que seus drones sejam menos vulneráveis à nossa guerra eletrônica. Em 2024, foram avistados mísseis a jato sobre a Ucrânia, equipados com sistemas de contramedidas eletrônicas. Na prática, eles estão tentando transformar o grande e desajeitado Shahed em um análogo de FPV, que é controlado por rádio diretamente do território da Federação Russa ou de território ocupado. Ou seja, esse Shahed tem a bordo uma câmera de vídeo que pode transmitir imagens diretamente. E, novamente, repito, não estamos falando de comunicação móvel com a Ucrânia, não estamos falando de modems LTE, estamos falando de um modem especial. Eu trouxe um para mostrar, ele tem o tamanho de um tijolo, mais ou menos assim, e permite transmitir sinais de rádio, informações, diretamente para a Rússia. Essa já não é a primeira modernização do Shahed feita pelos russos na tentativa de driblar a defesa aérea ucraniana. As antenas CRP são dispositivos que permitem que drones mantenham a navegação mesmo em condições de fortes interferências radioeletrônicas. Essas antenas agora são produzidas pela Rússia, mas o desenvolvimento foi feito na Ucrânia ainda no início dos anos 2000. Agora, no território inimigo, em 2025, a modernização dos Pássaros da Morte continua. Esse é justamente o princípio da guerra eletrônica. Absolutamente todos, digamos assim, os elementos que possuem receptor de rádio podem ser suprimidos. Ou seja, alguns são mais difíceis, outros mais fáceis. Isso depende do tipo de sinal.
Aqui, a supressão, não vou dizer que é tão fácil assim, porque é usada a tecnologia FHSS em toda a faixa, ou seja, ela é resistente à supressão de guerra eletrônica, mas é totalmente possível. Ou seja, para isso, só precisamos pegar novas informações e nos adaptar, digamos assim, à nova tática dos russos. Os russos foram ainda mais longe. Eles esconderam essas antenas dentro da fuselagem, tiraram das asas e as colocaram dentro do próprio Shahid, bem no centro. Dessa forma, os drones do inimigo se tornam praticamente invulneráveis aos meios de guerra eletrônica. O que diz para uma pessoa inteligente? A fábrica mudou a fuselagem dos Shahads para antenas chinesas. O inimigo confia em cooperação estável com a China. Não conseguimos neutralizar essas antenas com nossos sistemas de guerra eletrônica. Sergei Deskristov confirmou que esse detalhe indica uma cooperação estreita entre a Rússia e a China. Bilionários russos estão ajudando Putin nesta guerra de todas as maneiras possíveis, estabelecendo contatos com a China e os Estados Unidos. Por exemplo, Deripaska. Aqui, o acesso à tecnologia e aos equipamentos também é restrito, e existe uma nomenclatura crítica. Em 2024, a empresa russa LLC Tandar 22 comprou motores a jato Zuev no valor total de cerca de $300 mil. Oficialmente, eles eram destinados ao aeromodelismo. No entanto, posteriormente, esses equipamentos tiveram um uso completamente diferente. Eles foram instalados em uma modificação a jato do drone iraniano Pshahir. Ao mesmo tempo, os proprietários da Tandar 22 são mantidos em sigilo e as informações sobre os beneficiários estão ocultas. De registros antigos, sabe-se que a fundadora era a sociedade anônima Kraska, que era associada a Deripaska. Outras estruturas subsidiárias, de acordo com os documentos, pertencem ao Estado apenas parcialmente. Mas também existe a Corporação de Desenvolvimento e o de Investing, que é associada à estrutura do mesmo Deripaska. Nós conhecemos a experiência da China, zonas econômicas livres, impostos mínimos, joint ventures. Os fornecimentos para a empresa ligada ao bolso de Putin vinham diretamente do fabricante chinês Sivin, que também possui uma filial americana, a Sivin USA. Tandar 22 já está sob sanções americanas. Na verdade, a história da Tandar é uma ilustração de como o complexo militar industrial russo, isolado das tecnologias ocidentais, busca caminhos alternativos, colaborando indiretamente com os Estados Unidos através da China sob o disfarce de pesquisas científicas. A participação da Rússia é a quarta no volume de comércio da China. Entende, isso faz diferença. Para todo mundo. Os russos atualizam regularmente seus drones para realizar ataques contra a Ucrânia. As forças armadas da Rússia começaram a torná-los ainda mais letais para os ataques. Durante os ataques à região de Sumy, os ocupantes russos começaram a usar drones kamikaze com minas antitanque acopladas. E eles continuam ampliando a produção. E, como devemos entender, tendo recursos, tendo dinheiro, tendo todas as possibilidades, ou seja, eles não vão parar. Grupos de monitoramento informam que a Federação Russa está preparando drones kamikaze com munição de fósforo. Estar a 150 metros da zona de impacto pode levar à morte. O Kremlin está apostando justamente nos drones kamikaze baratos, não em mísseis, por isso planeja aumentar a produção de drones kamikaze e outros tipos de VANTS. Foi estabelecida a meta de fabricar pelo menos 36 mil drones de ataque. O lado ucraniano não está satisfeito com o que já alcançou e continua trabalhando no aprimoramento de seus próprios drones interceptadores e não só. Essa é uma notícia e tanto. Só escutem isso. O Tribunal Distrital de Tverskoy, em Moscou, decidiu, no dia 30 de outubro, prender a psicóloga clínica e presidente da Organização Pública Interregional de Defesa dos Valores Familiares, Irina Rudnitskaya. E quem informou isso foi a agência de propaganda russa TASS. Rudnitskaya foi acusada de envolvimento no tráfico de crianças. A diretora da Associação de Famílias Substitutas da região de Moscou, Irina Rudnitskaya, foi presa em um processo criminal sobre tráfico de crianças. Isso é o que consta nos documentos em posse da TASS. Os documentos também indicam que a mulher tem 12 crianças sob sua responsabilidade, com idades entre 3 e 17 anos.
No caso de Irina Rudnitskaya, mais 2 envolvidos também foram presos. Todos os envolvidos são acusados de tráfico de menores. Isso é o que consta nos documentos em posse da Tais. Irina Rudnitskaya foi anteriormente chamada de aliada de Maria Lvova-Belova, a comissária russa para os direitos das crianças, contra quem, em 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão por envolvimento na deportação forçada de crianças da Ucrânia para a Rússia. Rudnitskaya também foi tutora do órfão ucraniano de 17 anos, Bogdan Mokin, que foi levado de Mariupol. Seus pais morreram quando ele tinha 8 anos. Durante a invasão do exército russo, Bogdan estudava em um colégio de metalurgia em Mariupol e, após a tomada da cidade pelas tropas russas, ele foi levado para a Rússia. Rudnitskaya foi nomeada sua tutora, apesar de o adolescente ter uma prima na Ucrânia. Em março de 2023, Bogdan tentou fugir da família adotiva russa, mas foi detido na fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia. Depois que recebeu uma convocação do alistamento militar russo para dezembro de 2023, ele pediu ao presidente da Ucrânia, Zelensky, para ajudá-lo a voltar para casa. No dia 19 de novembro de 2023, em seu 18º aniversário, Bogdan Mokin voltou para a Ucrânia. O processo criminal contra Rudnitskaya foi aberto no final de agosto de 2025. De acordo com os dados do tribunal, Rudnitskaya tinha sob seus cuidados 12 crianças com idades entre 13 e 17 anos, incluindo uma menina que foi levada dos territórios ocupados da Ucrânia em 2022. Rudnitskaya pode pegar até 10 anos de prisão e ser proibida de trabalhar com crianças por até 15 anos, sob a acusação de tráfico de crianças. O advogado de Rudnitskaya declarou que vai recorrer da prisão e pediu ao tribunal que escolha para a acusada uma medida cautelar que não envolva isolamento da sociedade por causa das crianças. A TASS informa que Irina Rudnitskaya confessou a culpa no caso de tráfico de crianças e está arrependida do que fez. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer permanecer no poder até 2050, escreve o tabloide britânico Daily Star, citando o jornalista investigativo Ilya Daviatich. Segundo ele, Putin, de 73 anos, que já está no comando do Kremlin há mais tempo do que qualquer outro governante desde Stalin, gostaria de manter o poder até os 97 anos e, depois disso, talvez passá-lo para seu filho Ivan. Atualmente, ele tem 10 anos e em 2050 terá 35. Confira os detalhes a seguir. O ditador russo Putin já governa há mais tempo do que muitos de seus antecessores, e uma nova publicação só aumenta ainda mais os rumores. De acordo com um tabloide britânico, ele supostamente quer permanecer no poder até os 97 anos. E você realmente acha que as pessoas vão conseguir viver 150 anos ou mais em algum? Sim, se não me engano. Quando estavam indo para o desfile, o presidente falou sobre isso. Pois é, esse assunto, na época, o Sr. Berlusconi abordava bastante. O poder dele está tão concentrado que a questão de quando ele vai sair soa hoje mais como retórica do que como expectativa. A Constituição foi reescrita, os mandatos zerados. Ele pode continuar sendo presidente até 2036. Os meios modernos de promoção da saúde, recursos médicos, até mesmo cirurgias e coisas relacionadas à substituição de órgãos, permitem que a humanidade tenha esperança de que a vida ativa vai durar mais do que hoje. Mas os planos, ao que parece, são ainda mais amplos. O círculo de Putin supostamente supervisiona projetos relacionados à extensão da vida, nos quais participa também sua filha mais velha, Maria Vorontsova, médica endocrinologista envolvida em iniciativas científicas. Sabemos que a filha mais velha de Putin, a endocrinologista Maria Vorontsova, trabalha nessa mesma área. Nessa área, para a alegria dos velhos poderosos, misturam-se tecnologias de um futuro distante, como a edição do genoma, para que a divisão celular com o tempo não se deteriore. Impressão 3D de órgãos inteiros, além de várias excentricidades de outro mundo, como encontros com xamãs. Talvez não seja por acaso que recentemente vimos um vídeo em que Putin e Xi Jinping discutem que a vida humana será significativamente mais longa, como se fosse uma preparação para uma nova era, onde tanto o Estado quanto seu líder permanecerão no poder por muito mais tempo. Antigamente, as pessoas raramente chegavam aos 70 anos. Hoje em dia, com 70 anos, você ainda é uma criança. Ao que Putin responde com a ajuda da biotecnologia, os órgãos podem ser substituídos indefinidamente. As pessoas poderão até mesmo alcançar a imortalidade. Ao que Xi Jinping responde mais uma vez, alguns preveem que neste século as pessoas poderão viver até 150 anos. Aparentemente, nada de aposentadoria. Ele se agarra ao poder, governando não só o presente, mas também as próximas décadas. E tudo ao redor indica, e ele ainda não pretende sair de cena na política.
Já sabemos há muito tempo que o presidente do Instituto Kurchatov, Mikhail Kovalchuk, não só delira com o genoma da russidade, não só fala sobre armas genéticas direcionadas exclusivamente aos eslavos, mas também lidera pesquisas de grande escala na área do envelhecimento e sua prevenção. Um líder que bateu recorde de tempo no poder, uma escola de gestão sem sucessor e projetos científico-tecnológicos, nos quais a família está integrada. Tudo isso compõe uma imagem preocupante. A imagem de uma pessoa que não só conta com mais um mandato, mas com uma vida longa no comando do poder. Não é nada surpreendente que, ao se encontrarem, dois ditadores idosos discutam como enganar a morte. Assim como não há dúvidas de que essa questão ocupa cada vez mais os pensamentos de ambos a cada ano que passa. Como se fosse possível parar um momento maravilhoso e fazer com que o futuro nunca chegasse. Afinal, nesse futuro, eles não existem, o que é absolutamente inaceitável. Se acreditarmos nas fontes, o preço disso foi e continua sendo muito alto. E não apenas para ele, mas para todo o sistema do qual ele se tornou o centro. Chantagem, ameaças, intimidação, o clássico do modo de agir do exército russo. O militar russo publicou um vídeo em que o comandante do pelotão de assalto, Yuri Babakov, com o codinome Piteski, ameaça seus subordinados. Se vocês não obedecerem às ordens, se recusarem suas tarefas, eu juro pela minha mãe, juro pelos meus filhos, eu pessoalmente vou atirar em cada um de vocês. Vou dar vocês como desaparecidos e depois vou atirar em cada um. Sim, vocês ouviram direito. Durante a instrução, Babakov declarou que, se seus subordinados não cumprirem a ordem, ele mesmo vai zerá-los. Eu não tô nem aí se tem permissão ou não. Todos vocês, toda essa confusão de vocês, seus filhos da puta, exceto aquele cara ali. Pronto. Vocês são todos uns vermes. Eu vi vocês. Prove que vocês são homens. Agora, perguntem para cada um de vocês. Depois disso, Babakov exige que cada um deles confirme em vídeo sua disposição para cumprir as tarefas. E ainda esse Babakov, em junho de 25, recebeu a medalha por coragem de segunda classe. Eu, pessoalmente, não estou surpresa. E você? Escreva nos comentários. O que achou das nossas notícias? Diga o que devemos mudar para melhorar. Vamos levar em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixe um like neste vídeo para apoiar o nosso trabalho e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!